Olá, bom dia, meu terceiro ano B, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Para hoje, dia 9 de setembro, quarta-feira, iniciarmos a nossa aula de ciências. Desde já, antes de tudo, convido vocês para abrirem o livro de vocês na página 247, onde individualmente vocês realizarão a leitura da página 247 e da página 248, onde está o nosso texto base da nossa aula. De antemão, nas aulas anteriores, nós falamos sobre os animais. Demos início a esse assunto tão importante. Falamos sobre a importância dos animais na nossa vida, na nossa existência. Pesquisamos também sobre alguns tipos de animais, o tempo de sobrevivência de algum dos animais. E hoje nós vamos falar sobre as fases do desenvolvimento do ser humano e sobre as características dos animais. Então, desde já eu peço para que vocês façam a leitura individual e reflexiva do texto base que está na página 247 e 248 e em seguida vocês voltam para que tia possa fazer a discussão desse assunto com vocês. Então vai lá que tia Viviane está te esperando. Assim como outros animais, o ser humano ele passa por algumas fases do desenvolvimento. Nós costumamos dividir essas fases em infância, adolescência, idade adulta e velhice. E em cada fase, meus alunos, o ser humano passa por experiências diferentes. Como, por exemplo, na infância, a infância é a fase que vai do nascimento aproximadamente até os 12 anos. Nessa fase, o ser humano ele precisa do cuidado dos pais ou dos responsáveis, principalmente quando ele nasce. A infância é marcada pelo rápido desenvolvimento físico da criança e pela formação de sua personalidade. É na infância onde nós desenvolvemos a nossa personalidade. É na infância onde nós tomamos contato com o mundo por meio dos sentidos e aprendemos a andar, a falar, a se relacionar e executar outras atividades na infância. A segunda fase que o ser humano experiencia, é a adolescência, que começa por volta dos 12 anos e dura aproximadamente até os 18 anos. A adolescência é o período de transição da fase infantil para a fase adulta. É na adolescência que o corpo ele sofre mudanças para se preparar para a fase reprodutiva, ou seja, a fase adulta. Por causa dessas mudanças, o adolescente costuma ter algumas variações de humor. Então, todas essas experiências são presenciadas pela adolescência. Depois da adolescência vem a idade adulta, que se inicia aproximadamente aos 18 anos de idade, quando o corpo ele já está totalmente desenvolvido e pronto para gerar filhos. Então, é na idade adulta, que o nosso corpo está preparado para gerar filhos. É nessa fase que o ser humano se dedica mais ao trabalho e também quando costuma encontrar uma pessoa para ser parceira e juntos formarem uma família, eles formam uma família com ou sem a geração de filhos, isso aí é individual. Porém, todas essas experiências são vividas na idade adulta. Depois da idade adulta, vem a velhice. E a velhice, ela se inicia por volta dos 65 anos, que é a fase no qual o ser humano ele é mais experiente. Normalmente, na velhice, a pessoa não precisa mais trabalhar e pode desfrutar do que conseguiu juntar ao longo da nossa vida. Nessa fase, na velhice, a saúde do corpo está mais frágil. A saúde do nosso corpo fica mais fragilizada e com isso nós precisamos de cuidados mais especiais. E destacando todas essas fases, são as fases do desenvolvimento do ser humano. Infância, adolescência, idade adulta e velhice.
E fora as fases do desenvolvimento dos seres humanos, nós temos as características dos animais. Dá uma pausa aí, cara. E fora essas fases de desenvolvimento, nós também temos as características dos animais. Há diversas espécies de animais com características bastante diferentes. Uma dessas características é o tamanho. Não é verdade? Há desde animais muito grandes a animais muito pequenos, como exemplo, a girafa e o rato. O habitat, que é o lugar onde eles habitam, varia bastante também. Alguns animais são aquáticos, vivem em rios, lagos ou nos oceanos. Outros animais são terrestres e vivem em campos, em floresta, nos desertos ou até em geleiras. Os animais, eles se relacionam entre si. Alguns se comunicam por meio de uivos, de sons, de gritos, e outros por meio de grunhidos e latidos. Grunhidos é a voz de certos animais, como o porco ou o javali. Eles se comunicam por meio daquele grunhido. Cada animal, pessoal, tem características próprias. Uns têm o corpo coberto de pelos, como o cavalo, o gato, enfim, o urso. Já outros têm o corpo coberto de penas, como a galinha, o pato, a coruja. E ainda existem aqueles que têm o corpo coberto de escamas, como os peixes. Os animais, eles se diferenciam das plantas por diversas características, mas existem duas características principais. A primeira dela é que os animais, eles não produzem o próprio alimento como as plantas. E por essa razão, eles precisam se alimentar de plantas ou de outros animais para sobreviver. Por exemplo, os animais herbívoros, eles se alimentam de plantas. Os carnívoros se alimentam de carnes. Os onívoros se alimentam de plantas ou de animais. E também existe outra característica que distingue as plantas dos animais, que é a seguinte diferença. Os animais, diferente das plantas, eles se locomovem. Alguns correm, outros andam. Existem também aqueles que voam, pulam, nadam e rastejam. E essas são as características principais que distinguem os animais das plantas. Nós somos animais. Porém, o ser humano, ele se diferencia dos demais animais porque cria e constrói inúmeras coisas por meio do seu pensamento organizado. Ou seja, nós somos seres pensantes. Então, é pelo pensamento, é através do pensamento, por possuirmos pensamento, que nós nos diferenciamos dos animais que não pensam, dos animais racionais. Por isso, os animais, eles são chamados de animais irracionais e nós de animais racionais, ok, pessoal? Então, complementando mais uma vez a nossa unidade 5, pulando para mais uma etapa, hoje nós falamos mais um pouco sobre as características dos animais, das fases do seu desenvolvimento, da sua vida e sobre as características, o habitat, como alguns animais são cobertos de pelo, outros de penas, outros se locomovem, enfim, a diferença entre as plantas e os animais, a diferença entre os animais racionais e os animais irracionais. E é com esse resumo que nós finalizamos a aula de hoje, a nossa aula de ciências de hoje. Eu espero que todos tenham compreendido mais um pouco sobre as características dos animais e nas próximas aulas nós vamos dando continuidade através do nosso desenvolvimento. E para finalizar a nossa aula de hoje, nós temos a nossa atividade, meus amores. E nossa atividade se encontra na página 249. Nossa atividade de hoje está apenas na página 249, onde através desse diagrama nós vamos encontrar as respostas da nossa atividade. E o nosso diagrama, ele diz o seguinte:
encontre no diagrama de palavras o nome de 4 animais e complete as frases com eles. Então, vocês vão encontrar aí no diagrama apenas 4 animais. E através desses 4 animais, vocês vão responder essas frases que estão lá embaixo. Observem as imagens, façam a leitura das imagens e através do nosso texto base e do que foi dito na nossa aula, faça as questões, responda as questões da página 249. Finalizou a atividade do livro, você vai mandar o feedback para a tia Viviane. Surgiu alguma dúvida? Você vai entrar em contato com a tia Viviane para a tia Viviane lhe dar as devidas orientações. Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado. Agradeço pela atenção e é isso. Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!